Só vou gravar um videozinho para vocês aqui, tá? Ajudando aquele conteúdo que vocês pediram. Tá, essa questão 1 aqui, ela pede para determinar os valores de P para que a parábola tenha concavidade voltada para baixo, tá? Então é o seguinte, para ter concavidade voltada para baixo, o A da função quadrática tem que ser negativo. Agora, o A aqui é justamente o P menos 3. Ou seja, como o A tem que ser negativo, então o P menos 3 tem que ser negativo, ou seja, menor do que zero. Isso leva a uma conclusão que o P tem que ser menor do que 3. Beleza? Agora a questão de número 2 aqui. A questão de número 2, só um pouquinho. A questão de número 2, ela dá uma questão para a gente, ela dá uma função, um gráfico de uma função, que relaciona o número de presente na festa com o tempo de duração da festa. O eixo X aqui refere ao tempo e o eixo Y refere ao número de pessoas. Aí temos aqui as alternativas. Bem, a alternativa que melhor se representa aqui é justamente aquela que faz a melhor análise entre o número de tempo e o número de pessoas, tá? Por exemplo, quando o tempo for 2, o número de pessoas tem que ser 40. Quando o tempo for 4, o número de pessoas tem que ser 0. Então, para verificar qual das alternativas é correta, eu preciso testar na função, ok? A alternativa correta aqui é a E. Por quê? Porque quando eu aplico no lugar do T, que é o tempo, o 2, eu vou ter o resultado justamente igual a 40. Note aqui, ó, vai ficar 10 vezes 2 ao quadrado mais 40 vezes 2. 2 ao quadrado, 4, vezes menos 40, vezes menos 10, menos 40. 40 vezes 2, 80. Então aqui deu 40, beleza? Não caia na jogada de testar somente o valor, tem que testar mais de 2, ok? Então quando aplicar 4 também tem que dar 0. Aplicando o valor de n igual a 4, n de 4, vai ficar menos 10 vezes 4 elevado ao quadrado, mais 40 vezes 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes menos 10, menos 160. 4 vezes 40, 160. Somando aqui vai dar 0. Por isso que a letra E é a alternativa, porque está relacionando justamente a quantidade de tempo com o número de habitantes, ok? Questão 3. A questão 3, ele dá para a gente uma função e ele quer descobrir o valor de n. Aí ele fala que esse ponto 5 e 2 pertence à função. Só que é o seguinte, esse 5 é a coordenada x e esse 2 é a coordenada y. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar o x no lugar do x e o y no lugar do y. Note o seguinte, aqui foi dado o ponto, mas poderia estar muito bem na forma de gráfico. Poderia estar aqui o ponto 2 e 5. Um ponto 2 e 5 aqui, que é a mesma coisa dessa apresentação aqui. Então o que eu vou fazer? Como o x é 2, o x é 5 e o y é 2, vou colocar o x no lugar do x e o y no lugar do y. Ficando da seguinte forma. Y, que é o 2, é igual a m mais 2 vezes 5 ao quadrado, mais m mais 3 vezes 5, mais m mais 4. Ok? 5 ao quadrado, 25, que multiplica m mais 2, mais m mais 3 vezes 5, mais m mais 4. Aí eu faço aqui a distributividade. 5 vezes m, 25 vezes m, 25m, mais 25 vezes 2, 50, mais 5 vezes m, 5m, 5 vezes 3, 15, mais m mais 4. Isso igual a 2. Beleza? Resolvendo aqui, deixa eu só passar uma borrachinha aqui para apagar aqui, para não confundir, depois vocês voltam o vídeo, caso precise. Beleza. Agora somando o m, vai ficar 25m com 5m com m, 31m. 50 com mais 15 com 4, 69. Então ficou 31m igual a 69, 2 igual a 31m mais 69. Passo 69 para o outro lado e passar negativo.
Então vai ficar 2 menos 69, vai ficar menos 67. Igual a 31m. Passo 31 dividindo. M é igual a menos 67 dividido por 31. Beleza? Agora a questão 4. A questão 4 ele dá uma função que relaciona a quantidade com o custo. Então, dependendo da quantidade que eu tenho, vou ter um custo X. Ele quer saber qual que deve ser a quantidade de unidades que deve ser vendida para ter o custo mínimo. Toda vez que fala mínimo ou máximo, ele está querendo saber o vértice da parábola, tudo bem? Então, para isso, tem que achar o vértice. Bem, x vértice e o a faço menos b sobre 2a. E o y vértice eu aplico o x vértice na função. Ok? Então, x vértice menos b, o 80 aqui é o b, então vai ficar menos 80, 80, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, o x vértice é 40 não, é 20. Só voltando aqui, 20. Então, 20. E o y vértice, eu aplico 20 na função. Então, vai ficar 2 vezes 20 ao quadrado, menos 80 vezes 20 mais 3.000. 20 ao quadrado, 400, vezes 2, 800. Menos 160 mais 3.000. Tá? Então, faço a soma, tiro 860 de 800, vai ficar 640. Faço a soma com 3.000, ficou 3.640. Agora é o seguinte, quem que é a resposta? O x vértice ou o y vértice? Note que ele está pedindo a quantidade de unidade para ter o custo mínimo. Então, ele está querendo a quantidade de unidade. A quantidade de unidade aqui não é o x, então ele quer o x vértice. Esta é a resposta, 20 unidades. Se ele pedisse qual que é o custo mínimo, aí seria o y vértice, que é o c, que seria R$ 3.640. Tá bom? Questão 5. Ele quer que construa o gráfico, não vou fazer essa que eu falei para vocês que não vai cair. Questão 7. Ele fala o seguinte, uma bola colocada no chão é chutada para o alto e percorre uma trajetória prescrita por isso daqui, em que y é a altura. Então, y é a altura. Qual que é a altura máxima? Opa, toda vez que fala máximo, é o x vértice ou y vértice. Então, pegar, vamos achar o x vértice. X vértice é menos b sobre 2a, que é 20, menos 20, dividido por 2 vezes menos 5. Vai ficar menos 20 dividido por menos 10, que é 2. Ou seja, o x é o 2, beleza? Agora o y vértice é aplicando 2 na função. Vai ficar menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 20 vezes 2. 2 ao quadrado, 4, vezes menos 20, menos 20, mais 40. Ou seja, y vértice é 20. O que ele está pedindo? O y é a altura? Ele não está pedindo a altura máxima atingida, então ele quer o y. Ou seja, o y vértice, 20 metros. Resposta letra D de dado. Ok? Agora a questão 8. A questão 8, se na prova estiver pedindo para você construir o gráfico, para achar onde que é maior ou menor, primeiro você tem que achar as raízes da função, para marcar aqui, e depois fazer a parábola. Bem, ela é negativa aqui, ó, porque o gráfico está para baixo do eixo x. E aqui ela é positiva. Então vamos para as alternativas. f de x é menor que zero para x igual a menos meio. Ó, menos meio está aqui. Então ela é negativa. Ver? Tá, deixa eu sair daqui, deixa eu descer. Então aqui é verdadeira. Para f de x igual a menos 1, a função é igual a zero? Sim. Aqui é zero. Sobre o eixo x, a função é zero. Então, verdadeiro. A função é maior que zero para x igual a menos 1? Não, ela é zero. Então, aqui é falso. Para f de x entre menos 1 e 3, ou seja, menos 1 e 3, ela é negativa. Então, está falando que é positiva? Não, falso. O ponto menos 1 e 4 é o vértice da parábola. Deixa eu ver. Menos 1 e 4. Não, o vértice da parábola é o 1 e menos 4. Isso aqui também é falso. Ou seja, letra C. Beleza, pessoal? Um abraço, qualquer coisa me liguem aí.